Hola chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Todo bien? Sean bienvenidos a más una clase de español. Yo soy Daniel, maestro de língua espanhola. Vamos a estudar? Olá, galerinha do Pré-ENEM Legal. Eu sou o professor Daniel, professor de língua espanhola. Vamos para mais uma aula, galera. Sejam bem-vindos. Hoje nós vamos trabalhar aí com um conteúdo, né, que ele gera um pouco de confusão, né? Muitos chamam até de ambiguidade, né, por conta da semelhança da língua portuguesa com a língua espanhola, né? E tudo aquilo, né, aquele senso comum que se tem de língua espanhola. Ah, espanhol é uma língua fácil, é uma língua semelhante à do português, é parecido, é quase igual, né? Então, esse senso comum leva muitos de vocês a escolherem o espanhol como a língua estrangeira do Enem, né? O que também pode gerar na hora da prova, galera, dúvida, né? Porque essas semelhanças, claro que elas corroboram para a aprendizagem, mas elas também podem atrapalhar, tá? Então, hoje a gente vai trabalhar sobre a polissemia das palavras na língua espanhola, tá? Que em espanhol se diz la polissemia, né? Uma palavra heterotônica, ou seja, a tonicidade é diferente. Mas, dentro do nosso contexto, quando a gente fala em polissemia das palavras, a gente fala o quê? Eu estou dizendo que uma palavra, ela pode significar várias coisas, tá? Uma mesma palavra, ela pode representar aí vários objetos, vários fenômenos, ou seja, ela pode se manifestar de diferentes maneiras. Professor, e quem vai me dizer isso? Quem vai me dizer é o contexto, galera. O texto se lê pelo contexto, né? Por isso que o todo é importante. Nós estudamos o todo para a parte, não da parte para o todo. É isso? Então, a gente tem que ter essa compreensão macro, né? Para podermos entender o micro. Tanto é que hoje, né, o processo de alfabetização, você não se parte mais, né, da letra para o texto. A gente parte do texto para a letra, ou seja, você numa escala que antigamente a gente era alfabetizado, né, subindo, primeiro aprendia as letras, depois juntava as sílabas, né, e as sílabas formavam as pequenas palavras, e depois as frases, aí que vinham as orações com os verbos, e por último o texto. Hoje não, a gente começa pelo gênero, né, e de lá extrai tudo que é pertinente para cada etapa, para cada série, cada ano, tá, aí da educação básica. Então vamos lá, slide na tela. Questão 33 aí, galera, do livro de vocês, Resolver Nenhum, tá? Se você ainda não pegou o mesmo, vá lá e pega que ainda dá tempo. Então temos uma questão bem rebuscada, né? Galera, quando a gente vê essas questões que tem quadro, cuidado. Ainda mais desses pintores aí, desses homens, né? Ou mulheres que tiveram grande notoriedade e tiveram grande relevância no mundo artístico. Eu estou falando de Leonardo da Vinci. Então não é qualquer coisa, não é qualquer um, tá? Então a gente já tem que ficar de orelha em pé, como dizia minha mãe, né? Tem que ficar antenado, ligado. Porque esse tipo de questão, geralmente, ele parece que é pequeno, curto, mas por trás, ó, tem muita coisa, tá? Então temos aí a questão, vamos pular aqui para o enunciado e ver aí o que o enunciador está querendo. Nesta célebre frase de Leonardo da Vinci, a palavra lienzo pode ser compreendida. Galera, quando a gente fala pode, né, eu estou falando de uma possibilidade. Não estou falando que ela vai ser, né? Então, essas questões que envolvem possibilidade, ela abre margem para essa polissemia. Porque esse pode é a mesma coisa que a depender de alguma coisa, é condicional, né? Então, o pode vai depender do contexto onde está inserida, né? É por isso que eu sei que essa questão, ela está cobrando o sentido e a expressão dentro de um contexto determinado. E, geralmente, quando os autores fazem isso, né, ele tirou aquela palavra do seu significado literal e a incorporou em um novo contexto, dando um novo significado àquela palavra. Então, quando ele vem já com esse chavequinho aí, com essas palavras aí dizendo pode, né? Então, ele está dizendo para nós
que essa palavra, ela, na sua essência, ela não significa aquilo, mas dentro de tal contexto ela vai significar, tá? Então, é uma relação insignificante e significado. Então, nós vamos trabalhar um pouco da polissemia aqui, né? A parte teórica, tá? Só para dar mais um pouco de embasamento para a gente voltar à questão aqui retratada. Então, galera, na polissemia, né? Na polissêmia, perdão, ou polissemia na língua portuguesa, ali de acordo com a Real Academia Espanhola, né? Que é ela que rege, né, toda a gramática da língua espanhola, ou seja, ela que dá todo o embasamento, tá? Então, de acordo com a Real Academia Espanhola, é uma pluralidade de significado, né, de uma palavra ou de qualquer signo linguístico, ou seja, o poli, né, vem de vários, tá? Vem de múltiplos. Semia, etimologicamente, vem de significado, né, vem de semântica. Então, são o quê? São múltiplos significados. Aí, entendermos a palavra, né, etimologicamente, da polissemia, tá? Então, são muitos os significados. E quem vai me dizer isso? Contexto, claro. Sempre pensando, né, no contexto. Aí, galera, né, aqui temos um exemplo clássico, né, de uma palavra que podemos observar aí, que ela tem a mesma escrita, né? Olha só, destaquei aí, carta e carta. É uma palavra, né, com 5 letras. Elas são pronunciadas, né, de igual forma, ou seja, são homófonas. E elas significam distintas coisas. Vamos ler a oração toda. Ayer recebi uma carta de mi tío, Alfonso, en la que me incluía la nueva carta de vino de su restaurante. Então, ontem, né, eu recebi uma carta do meu tio Alfonso, e que incluía uma nova carta, né, de vinhos do seu restaurante, né, dos seus restaurantes. E aí eu pergunto a você que está aí do outro lado. Você acha que essas duas palavras significam a mesma coisa? Não, né, galera? Se elas significassem a mesma coisa, ia parecer meio que repetitivo o que eu estava dizendo. Eu ia ser redundante, isso é um vício de linguagem. Então, elas não são a mesma coisa. Vamos conferir? Olha lá, coloquei para vocês 3 pistas, né? Na verdade, são 3 possibilidades aí que a carta ela pode ser. Na língua espanhola, carta pode ser o jogo de baralho, ou seja, la carta, le juega las cartas, ou seja, a gente joga o baralho. A carta também pode ser, galera, uma correspondência, né? Correspondência essa, tá? Que tanto ela pode ser via impressa, né? Ou seja, à mão, a punho, ou digitalizada e enviada de maneira impressa, ou, como é mais sofisticado e mais usual hoje em dia, né? O correio eletrônico, que é o que a gente mais utiliza, o e-mail, tá? Então, ela tem o mesmo significado aí, a carta. Mas eu também tenho uma carta, né, que também é sinônimo de menu. A gente trabalhou com sinonimia na aula passada, tá? Então, carta, ela é menu, cardápio. Então, ela tem esses 3 possíveis significados. Aí eu pergunto para você que está do outro lado. Aí, ontem recebi uma carta do meu tio Alfonso. Que carta seria essa? Seria de baralho? Seria a correspondência ou seria o cardápio? Seria a correspondência, né? Tem mais sentido aí. Dentro desse contexto faz mais sentido. E essa carta, ela incluía algo dentro dessa carta. O que que tinha dentro dessa carta? Olha lá, carta de vinhos, ou seja, seria carta de baralho de vinhos ou um cardápio de vinhos? A palavra vinho, né, galera, ela nos dá a pista aí. Se é de vinho, não pode ser carta de baralho, tem que ser um cardápio, né? Então, esse cardápio certamente aí se encaixa dentro da palavra 2. Então, observe, a mesma palavra com 2 significados. Agora aqui, galera, dentro dessa tirinha aí, né, dessa historieta. Napoleão está tomando Malta. E aí o homem responde: um ponto estratégico do Mediterrâneo? Não podemos permiti-lo. Ou seja, no primeiro quadrinho ele disse aí, né? Napoleão está tomando Malta. Aí ele responde ali: ah, não pode, ali é um ponto estratégico do mar Mediterrâneo, não podemos deixar ele fazer isso.
E aí ele olha assim meio sem entender e diz, acho que nós não estamos falando da mesma coisa, né? E aí no último ali mostra que Napoleão está tomando Malta. Mas podemos perceber aí que o que gerou esse cunho humorístico aí, né? Foi a palavra Malta, né? Que a depender do contexto, ela tem distintos significados, tá? Então observe que o primeiro interlocutor aí, ele entendeu Malta como sendo, né, uma bebida. Já no discurso, né, quem estava interagindo ali entendeu como o país Malta, né? Ah, professor, nunca vi falar desse Malta aí. Malta é um país, eu sei poucos nomes de poucos países, né? Geografia minha tá ruim. Então, para a gente contextualizar um pouco, galera, vamos chamar um vídeo aqui na tela, tá? Vou apresentar aí Malta para vocês, aí a gente volta com essa charge aí para falarmos um pouco mais. Vídeo na tela. Malta, né? Ah, professor, agora me deu vontade de morar em Malta. Que país lindo, que país maravilhoso. Realmente, pessoal, há lugares no mundo, né, o qual gostaríamos de estar e não podemos, né? Falta grana. Eu, por exemplo, não tenho um euro para poder me deslocar a um lugar desse. Se você tem, pague minha passagem que eu vou, tá? Brincadeira, galera. Então, vocês puderam observar, né, de acordo com o vídeo aí, viram as características locais, viram alguns pontos turísticos, né? Malta é um pequeno país, na verdade, né? Ele é do tamanho de Florianópolis, galerinha, comparando aqui com o nosso, né, com o nosso Brasil. Então ele não é tão grande, tem poucos habitantes, inclusive a quantidade de habitantes dele é semelhante a Rio Branco. Possui 436 mil habitantes, de acordo com o último censo aí, né? Meio parecido com o Rio Branco, que acho que tem em torno de 500, se eu não me engano, tá? E aí tem um PIB elevado, né? Tem uma economia boa, é um país desenvolvido, né? Para o seu tamanho, claro, dentro da sua proporção. Claro que o que movimenta a economia lá é o turismo, o clima de lá é o clima mediterrâneo. Clima mediterrâneo, galera, para quem
não conhece muito, ele é um clima, ele é parecido com o nosso. A diferença é que ele não é tão úmido, ele é um quente seco, né? Então as temperaturas são elevadas, os índices pluviométricos, né, eles são baixíssimos. Quanto que aqui na nossa região, né, a gente tem meio a meio ali. A gente tem o sol com chuva e o sol sem chuva, né? Eu chamo assim aqui no Acre. Mas os índices pluviométricos de Malta, eles são baixíssimos. Apenas 85 dias do ano é que chove. O resto tudo é sol, tudo é calor. E mesmo quando chove lá, a chuva é passageira, né? Ela chega, vai e o sol já entra ali de novo, né? Então é onde ali o turismo ele tem grandes proporções, né? Nós temos pontos turísticos de excelência, as pessoas gastam muita grana lá, né? O sheik árabe gosta de estar lá visitando ali aquele local e injetando lá muita grana, tá? Então, observem, quando no diálogo aqui, né, ele diz: não podemos permitir a tomada desse ponto estratégico, porque realmente é um ponto estratégico. Mas, na verdade, o que está falando é dessa malta, que é uma bebida, né? E aí, como bebida, malta, ela também é bem famosa, né? Ela é como se fosse uma cerveja aqui para nós, só que ela não tem teor alcoólico, né? Ela tem a cevada, ela passa pelo mesmo processo, ela é até escura, né? Ela tem alguns processos a mais, tá, do que a cerveja tradicional, e só que ela não tem teor alcoólico. Então ela é uma bebida gasificada e vendida como tal, né, com um gosto, sei lá, diria de cerveja sem álcool, né? Mas na verdade nem eu sei como é, porque eu nunca tomei malta, né? A versão que vem, né, ela vem próxima até ali a Venezuela. Eu nunca tive na Venezuela, então é onde temos malta mais próximo, né? Porque a bebida ela é mais localizada, né, na América Central, tá? América do Norte e Europa, né, Espanha. E aí, galera, a gente volta aqui com a outro exemplo, né? Olha aí, ó. Tenho que fazer um arreglo em casa. Me emprestaria tu serra? E aí ele disse: lo siento. La sierra levó el hermano que está en la sierra. Ou seja, a serra que foi referida aqui, ela tem dois sentidos, né? Serra é essa de serrar, ou seja, motosserra. Então ele está pedindo emprestado a motosserra. Também poderia ser um serrote, tá? Ou uma máquina aquelas máquinas de disco, né? Que também é a chamada serra-fita, ou maquita, como nós acrianos chamamos aqui. Então, cabe dentro desse contexto também. Mas a serra ali que está sendo, que o interlocutor se refere, no segundo diálogo ali, quer dizer que é a serra montanha, né? Um local, tá? E aí é um outro exemplo, né? Te ven a ver una serpiente que se ha traído al Pepe? Aí a moça disse: cobra? Ela disse: não, não cobra não, é grátis. Porque a palavra serpente gerou ambiguidade, né? Ali mais no caso do heterossemântico, né? Quando ela pergunta se você quer ver uma serpente, você vê uma cobra, né? Então, aí ela pergunta: cobra? Não, porque cobra na língua espanhola é você cobrar, é valores, tá? E aí vamos finalizar a questão aqui, né, galera? Um pintor, tá ali o quadro, né, e a frase. Um pintor deve pensar cada quadro com um banho negro, a lienzo, pois todas as coisas na natureza são oscuras, excepto quando estão expostas à luz. Ele disse assim, galerinha, quer ver? Vamos lá, ó. Apaga a luz. Então observe aí, galera. Olha aí, ó. Quando apaga a luz, vocês não estão me vendo. Então, o que é que o autor quer dizer? Que tudo se revela com a luz. Ele quer dizer que o começo de tudo é a escuridão. E tudo se revela com o acender da luz. Olha aí, acenda a luz, luz acende. Então, quando ele fala aqui, né? Toda obra deve começar com um quadro, né? Com um banho negro a lenço. Ou seja, nós devemos banhar de negro o quê? O lenço. E a todas as coisas da natureza são reveladas, né, a partir da luz. Então a palavra lenço, galera, ela pode ser compreendida como o quê? Lenço, lençol, tela de pintura, lápis de livro. Agora vamos lá, galera. Um pintor, ele usa o quê para pintar? Lenço? Não, né? Eu nunca vi ninguém pintando com lenço. Tampouco com lençol. Lápide. Lápide é para defunto, né? Morreu, faz lá a lápide, bota a foto. Aqui já é fulano de tal.
com a data de nascimento e a data de óbito. Isso é uma lápide. E o livro? Não, o livro ele não usa para pintar. Galera, a única palavra que se encaixa é tela de pintura, com certeza. E se você voltar aqui no texto, ó, ele diz, ó, o pintor deve começar no quadro, ele dá com um banho negro ao quadro, né? Ou seja, para retratar que tudo no início é escuro e que as coisas só se revelam com o acender da luz, tá? Então, nossa resposta aí, tela de pintura. É isso, galera. Parabéns para quem acertou. Chegamos ao final de mais uma aula. Olha que as nossas plataformas, não esqueçam de acessá-la, aprofundar-se no material. Adiós!